Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de matemática de número 74, continuando no livro 6, tá? Vamos lá, peguem o livro 6, abram na página 318 e peguem seus lápis, lápis de cor, que nessa atividade de hoje a gente vai usar, tá bom? Vamos lá. Bom, como eu falei, nossa aula 74, atividade 95, e as páginas são essas aqui, divididas em duas videoaulas. Vamos falar sobre simetria. Você já ouviu falar sobre simetria? Sabe o que é? Vamos ver? Vamos lá. Bom, a gente sabe que os primeiros moradores do nosso país foram os indígenas. A história data dia 22 de abril de 1500, quando as caravelas portugueses chegaram ao nosso continente. Porém, já vivia um povo aqui, que é o povo indígena. E eles sofreram muito com essa chegada dos portugueses, inclusive porque os portugueses tentavam, como a gente já conversou sobre isso, impor a sua cultura para esse povo que já tinha a própria cultura. Então, eles precisaram resistir muito. Imagina, mais de 500 anos, eles ainda resistem, porque ainda hoje a gente encontra tribos indígenas que preservaram sua cultura. Algumas preservaram toda a cultura, outras tribos preservaram parte da sua cultura. Porém, o que mais fica registrado, o que mais tem registrado aí, que a gente conhece, além dos rituais, das festas, das danças, os vestuários, os utensílios, as pinturas corporais, peças de cerâmicas, isso tudo ainda, os enfeites, adereços, né, os adornos que eles usam, cordões, brincos, argolas, né? Isso algumas tribos ainda preservam. E a gente tem como exemplo essas duas peças que o livro traz para vocês aí. Um cocar da etnia Kayapó, Gorotiri, do Mato Grosso, e uma cesta Cajará, né, do povo Cajará. E algo interessante que tem nesses utensílios, nessas peças, é que existe uma simetria, uma certa simetria nelas. E o que é isso? Se você traçar uma reta no centro dessas peças aqui, ó, você vai perceber que um lado é muito semelhante ao outro lado. Se você conseguir traçar. A gente traça uma linha imaginária para poder verificar. O nome dessa linha que a gente traça para ver os dois lados, os dois lados são simétricos, ou seja, são muito parecidos, ó, você vai perceber que um lado é muito parecido com o outro. Ele se chama eixo de simetria. O eixo de simetria é essa linha reta que, no centro da imagem, da figura, que divide as duas metades, que a gente pode perceber se elas são semelhantes ou não. Se são semelhantes, elas têm certa simetria. Já observou o rosto no espelho? Se você traçar uma linha imaginária no rosto, você vai perceber que o seu rosto ele tem certa simetria. Os dois lados do seu rosto, do nosso rosto, tem uma leve simetria. Por que eu digo leve? Porque se você olhar bastante assim, prestar bastante atenção,
Um lado não é igualzinho ao outro. Depois você faz esse teste. Chega perto do espelho e tenta fazer certinho, assim, certinho, para você ver. Tem pessoas que têm o rosto mais simétrico do que outras, né? Mas não totalmente, não assim perfeitamente simétrico. Porém, algumas figuras são mais fáceis, né, do que rosto de pessoas serem simétricos. Para a gente encontrar, para afirmar se uma figura ela é simétrica ou não, a gente precisa encontrar o eixo de simetria. Olha o que diz aqui na página 319 de vocês, do livro de vocês. Olha. Para afirmarmos que determinada figura é simétrica, podemos encontrar o eixo que passa exatamente em seu centro, como a tia Jorge já falou, dividindo a figura em duas metades, sendo que uma metade é como se fosse o reflexo da outra num espelho colocado nesse eixo. Se você colocar essa parte no espelho, o espelho vai refletir a outra parte. Na verdade, vai refletir a mesma parte como se fosse a outra, né? Formando uma simetria. É possível também encontrar mais de um eixo, sim, olha aqui, ó. É possível a gente encontrar mais de um eixo de simetria. A gente pode, se a gente traçar uma linha assim, ó, a gente vai ver também que, não, assim não. Esse aqui dá. Se você traçar assim, aqui você vai perceber que não é simétrico, né? Esse lado não é semelhante a esse. Mas se você traçar o eixo de simetria na horizontal aqui, nesse caso, você vai ver que esse lado, o de cima, tem uma simetria com o de baixo. Ok? Nós encontramos simetrias em vários objetos da natureza, como eu já falei, do rosto. Experimenta, pega os objetos na sua casa e preste atenção se eles são simétricos ou não. Algumas coisas não serão simétricos. As letras, por exemplo. Ó. A letra, se eu traçar aqui uma linha, essa letra não vai ser simétrica. Né? Um lado não vai ser exatamente igual ao outro. Mas se eu pegar a letra T e traçar, o T ele é simétrico. Faz esse teste. Pega os objetos, as figuras, encontre figuras e procurem essas figuras, achem o eixo de simetria e depois procurem, verifiquem se elas são simétricas ou não, ou assimétricas. Então vamos lá, número 1. No texto teórico, isso a gente já está na 320. No texto teórico, mostramos um exemplo de cocar indígena que apresenta elementos simétricos. Veja outro exemplo. Aí no livro de vocês, na 320, tem um outro cocar da etnia Carajá. Aí do ladinho que vocês vão perceber que ele é simétrico ou não. Ó, nele, vemos que as penas apresentam disposição simétrica em relação a um eixo de simetria vertical imaginário. Agora é com você. Inspire-se na forma simétrica das penas e pinte o cocar seguinte usando cores variadas e simétricas em relação a um eixo de simetria vertical em pé. Lembra que eu falei para vocês pegarem o lápis de cor no início? Então, esse aqui é o cocar, que dá como exemplo aí, para a gente se inspirar, né? Você pode se inspirar nesse ou lá no outro lá da frente também. Se você marcar aqui, traçar o eixo de simetria vertical, você vai perceber que um lado é muito parecido com o outro, em organização, em cores. Então, agora você vai fazer, ó, marcar um eixo de simetria aqui imaginário na vertical e você vai pintar um lado de forma que ele seja simétrico ao outro lado, ou seja, que a figura seja simétrica, que ele tem um lado muito parecido, muito semelhante ao outro. Então, usem as mesmas cores. Por exemplo, se você usar verde aqui, usa verde aqui. Se usar laranja na segunda, usa laranja na segunda. Para que os lados fiquem exatamente simétricos. Tá bom? Essa atividade vocês vão fazendo.
eu vou me despedir de vocês, que eu não vou ficar aqui esperando vocês fazerem. Isso aí é a criatividade de vocês. Usem muitas cores se quiserem, usem quantas cores quiserem, sejam criativos e façam um cocar bem bonito, tá bom? Essa vai ser a atividade de vocês dessa videoaula, é esse exercício da página 320 do cocar. E na próxima videoaula a gente continua fazendo as atividades. Combinado? Um beijo e até lá!